TV Câmara, Campinas. Olá, nós estamos no plenário da Câmara Municipal, onde dentro de instantes vai começar a 69ª reunião ordinária. Mas antes nós vamos conhecer os projetos da pauta desta noite. Em turno único de discussão está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do presidente Rafa Zimbaldi, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Andréa Mendes. A homenageada nasceu na Bahia e reside há 21 anos em Campinas, onde se formou em artes visuais pela PUC. Como arte educadora, desenvolve projetos para a formação de professores com foco na implementação da Lei 10.639, que incluiu na rede oficial de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. Também em turno único, o projeto de decreto legislativo do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que concede a mesma honraria a Tainá Aparecida Silva Santos. A homenageada é graduada em História pela Unicamp e militante do movimento negro e feminista. Participou de grupos de trabalho para a implementação de cotas raciais nas universidades. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Sidão Santos, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Éder Benício dos Santos. O homenageado é alagoano e oriundo de família humilde. Trabalhou na roça, nas colheitas de laranja e algodão. Formou-se em Direito pela Universidade Paulista e especializou-se em Economia Financeira pela Unicamp. Em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga a colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública, direta e indireta no município de Campinas. Essas placas deverão conter informações sobre data e valor da locação, bem como o tempo de duração do contrato dos imóveis locados pela Prefeitura. Em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga a instalação de dispositivos de áudio junto aos terminais de consulta de preços por meio de leitura de código de barras nos estabelecimentos de Campinas. De acordo com a justificativa, a reprodução sonora do preço vai facilitar a compreensão de consumidores cegos ou que tenham a visão reduzida. Em primeira discussão, projeto de autoria do vereador Zé Carlos, com emenda que altera artigos da Lei 14.965 de 2015, que trata das formas de disposição de produtos com conteúdo adulto em bancas de jornal, livrarias e papelarias. O projeto discrimina as regras para fiscalização, imposição de multas e ritos de processo administrativo sobre as formas de disposição de produtos com conteúdo adulto. O item 7 é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que declara órgão de utilidade pública a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. A ADAB desenvolve um amplo trabalho em favor da categoria e atende aos requisitos da Lei Municipal de 79 para ser declarada entidade de utilidade pública. E esses, então, são os projetos que serão discutidos no grande expediente, lembrando que discutidos na ordem do dia. Lembrando que agora acontece o pequeno expediente, momento em que os vereadores têm a tribuna por até 5 minutos para falar sobre um tema livre. Caso seja pedido tempo de liderança, o líder de partido, então, tem mais 10 minutos para fazer o uso da palavra. Aí sim, após o intervalo regimental, que nós temos o momento da discussão e votação dos projetos, depois temos a votação dos requerimentos, moções, e então o grande expediente, que é o momento em que qualquer vereador que fizer a inscrição pode usar a tribuna por até 10 minutos. Os parlamentares já estão no plenário, a mesa diretora também já está composta e dentro de instantes, então, teremos aí a discussão e votação dos projetos. Lembrando que agora a chamada não é feita mais oralmente, é usada a biometria para cadastrar a presença de cada parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas e também a participação e votação deles e também as inscrições para o uso da tribuna. Tudo agora é feito a partir da biometria usando sempre a tecnologia. Dentro de instantes, então, o presidente Rafa Zimbaldi fará a abertura da 69ª reunião ordinária. A sua ajuda.
Boa tarde a todos. Convido os senhores vereadores a fazerem o registro da sua presença para a verificação de quórum da abertura da 69ª reunião ordinária. Solicito os senhores vereadores que façam registro no painel eletrônico. Vereador Antônio Flores. Vereador Felipe Marques. Vereador... Já fez? Fez? Vereador Aurélio, vereador Sidão, vereador Vermelho, vereador Schneider, vereador J. Silva, vereador Cirilo, Rossini, Bernadelli, Paulo Galtério, Tourinho, Rubens Gás, Santini, Vinícius Gratti, Zé Carlos. Consulta o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que informe o número de vereadores presentes para a verificação de quórum. Pela ordem... Só um minuto, vereador. Senhor presidente, 21 vereadores presentes. Com 21 vereadores presentes, há quórum. Está aberta a 69ª reunião ordinária. Pequeno expediente tem 1, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 7 correspondências recebidas, 73 indicações encaminhadas ao Executivo, 36 requerimentos, 2 moções e 8 projetos. E tem 2, leitura de informações. Senhor presidente, não há. Obrigado, vereador Elias. Pela ordem, vereador Carmo da Farmácia. Boa noite, presidente, vereador Rafa Zimbaldi. Vereador, eu gostaria de requerer votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cristina von Zuben, de Arruda Camargo. Ela foi secretária municipal de cooperação em assuntos de segurança pública na gestão da então prefeita Isalene Tiene e atualmente, senhor presidente, era presidente do Instituto Provisão, que atende crianças com cegueira ou baixa visão, e foi cidadã emérita por esta casa em 2012. Dante o exposto, requeremos que seja 1 minuto de silêncio neste plenário. Pois não, vereador, está registrado, deferido 1 minuto de silêncio, as condolências à família. Pela ordem, vereador Permínio Monteiro. Senhor presidente, solicito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Edson Monteiro de Souza, funcionário público da prefeitura, trabalhava no DPJ, morador do Jardim São Gabriel, uma pessoa excepcional que nos deixa no dia de hoje. Pois não, vereador, fica registrado deferido 1 minuto de silêncio, as condolências à família. Vereador professor Alberto. Senhor presidente, na mesma linha, eu solicito 1 minuto de silêncio em memória da senhora Sara Pompeu de Araújo. A senhora Sara Pompeu, uma senhora cristã, dedicada às atividades religiosas, e hoje pela manhã veio a óbito, deixando suas 2 filhas, Ana Paula e Daniela. E por ser uma senhora que prestava uma grande atividade ali na Assembleia de Deus no Parque Itália, eu apresento esse requerimento de pesar. Pois não, vereador, está registrado deferido 1 minuto de silêncio. Vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente, só para reiterar aqui da Maria Cristina von Zuben, de Arruda, e lembrar que nós fizemos vários trabalhos aqui à frente da comissão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E como diz aí o pessoal, quando nasce uma mulher, o céu perde um anjo e a terra ganha uma flor. E quando ela vem a óbito, aqui a terra nós perdemos aqui uma flor, mas o céu ganha novamente um anjo. Pois não, vereador, registrado deferido 1 minuto de silêncio. Vereador Ailton. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, no mesmo sentido, o seu Eduardo, mecânico ali da rua João Carlos Herber, no Jardim São Vicente, cliente e amigo pelo falecimento dele. Pois não, vereador, está registrado e deferido 1 minuto de silêncio.
E tem 3 comunicados dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, segundo secretário, para que informe o primeiro vereador inscrito no comunicado ou liderança. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança, o vereador Edson Ribeiro, do PSL. Vereador Edson Ribeiro tem a tribuna por 10 minutos pelo PSL. Pela ordem, senhor presidente, esse vereador retira os 10 minutos. Obrigado. Pois não, vereador. Está retirado. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, próximo vereador, ou liderança. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança do PSOL, a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, como liderança do PSOL, tem a tribuna por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui no plenário da Câmara, público que nos assiste pela TV Câmara, eu desejo a todos uma boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, porque instantes atrás nós tivemos uma reunião, o presidente recebeu a mim, juntamente com a Marcela Moreira, que é presidenta do PSOL de Campinas, e nós, nessa reunião, nós discutimos um projeto de resolução que eu apresentei também na tarde dessa casa, que é um projeto que visa acabar com um procedimento que já foi discutido aqui em outras sessões, que é a votação simbólica, que na prática resulta no voto secreto. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje a gente tem uma votação simbólica na casa e ficou escancarado depois da instalação dos painéis eletrônicos, numa ocasião muito concreta aqui na casa, como esse tipo de votação, na prática, faz com que as posições assumidas pelos vereadores fiquem escondidas em torno da votação da maioria. Isso aconteceu numa ocasião em que estava sendo votado um requerimento. Eu acredito que a instalação do painel eletrônico, ele visa dar publicidade e transparência para as decisões e as posições assumidas aqui. Eu acredito que é do interesse dos senhores que proporcionar essa transparência, e não acredito que seja do interesse dos senhores esconder qualquer posicionamento, qualquer votação. Então, eu estou apresentando esse projeto, peço assinaturas dos vereadores, é um pontapé a ser dado, já solicitei para a presidência, vou solicitar formalmente que se faça um estudo jurídico para que a gente possa implementar, mas eu acredito que é uma necessidade, porque o mundo e as necessidades contemporâneas mostram que a população exige cada vez mais transparência e a população quer sim acompanhar como que o seu representante está se posicionando em relação a questões fundamentais que dizem respeito ao interesse da cidade como um todo. Então, eu peço aos vereadores que assinem um projeto de resolução, o projeto necessita de 11 assinaturas, para que a gente possa acabar de uma vez por todas com esse procedimento, que na prática, é um procedimento de voto secreto aqui na casa. Essa é a primeira parte da minha fala. A segunda parte da minha fala é também dialogando com as necessidades de mudanças que a gente está tendo, e a política, em geral, tem mostrado isso. A população não aguenta mais velhas práticas e velhos procedimentos. Infelizmente, não é uma situação exclusiva aqui da cidade de Campinas, mas nós sabemos que existe aí uma relação de base com o executivo, que muitas vezes opera no sentido de criar blindagens em relação ao executivo, blindagens em relação ao prefeito, e referenda os projetos do executivo, independentemente do mérito. Muitas vezes aconteceu aqui, da gente aprovar projetos, o prefeito vetar esses projetos, e projetos que haviam sido aprovados no momento posterior, essa casa referenda o veto do prefeito. Nesse sentido, e nesse contexto,
de um extremo desgaste em relação a esse tipo de política, dos efeitos nocivos que esse tipo de política resulta para a cidade, com o agravamento da crise social, com a destruição dos serviços públicos, a destruição que é sentida de forma muito sensível para o conjunto da população. A área da saúde é apenas uma delas, mas na área da educação, a gente sabe que tem um descontentamento muito grande com relação aos serviços públicos, e a gente sabe muito bem que isso é resultado de decisões que são tomadas, seja no quarto andar da prefeitura, seja aqui no plenário dessa casa. E é nesse contexto que a gente acontece, no final do ano, a eleição da presidência da Câmara. E é sobre isso que eu queria mencionar aqui com os senhores. Na minha opinião, a eleição da presidência da Câmara não pode ser apenas um rito protocolar, e também não pode ser apenas uma negociação e uma acomodação de interesses entre os vereadores. A eleição da presidência da Câmara deve expressar o que é o sentimento da sociedade, o sentimento da coletividade dos munícipes. Por isso, nesse momento, eu gostaria de dialogar não apenas com os vereadores, que são quem de fato vota, mas com a população de Campinas, que vai assistir de casa, atenta como tem sido com relação a todos os procedimentos da política, sobre as decisões da mesa diretora aqui da Câmara. E eu gostaria de anunciar aqui que eu serei candidata a presidenta, participarei desse processo. Nesse sentido, a minha plataforma não é para dialogar apenas com os senhores vereadores, mas para dialogar com a população de Campinas. A primeira questão que eu gostaria de apresentar é a necessidade e a possibilidade inédita de uma mulher assumir a presidência dessa casa. Nunca na história da Câmara de Vereadores uma mulher foi presidenta. A gente sabe que isso não é por falta de atributos das mulheres, mas é por conta de um processo histórico que apartou, alijou as mulheres, historicamente, dos espaços de decisão. Eu sou a única mulher, a 15ª em 220 anos de história da Câmara Municipal, uma Câmara que nunca teve uma mulher como presidenta, e eu acredito que esse seria um momento importante para que a gente pudesse dar um passo nesse sentido. O segundo motivo é em relação à condução da mesa. Ela pode propiciar que projetos sejam debatidos, ou pode propiciar uma coisa que nós assistimos diversas vezes aqui, que são as votações atropeladas. A gente sabe aqui que a gente teve muitos projetos em votações chamadas à noite para o dia, em votações chamadas no afogadilho, e votações que se mostraram desastrosas para a cidade. Eu gostaria de aqui mencionar alguns exemplos. Em 2015, eu não era vereadora, mas estive aqui na ocasião daquela votação, a votação que possibilitou a entrada das terceirizações por organizações sociais na cidade. Foi uma votação atropelada. O projeto foi protocolado e aprovado em 6 dias. Apenas 6 dias foi aprovado esse projeto. O projeto que permitiu a entrada da Vitale Saúde na rede de saúde de Campinas. Esse projeto também foi um projeto que tramitou em urgência, mais um projeto desses que aconteceram de uma forma atropelada. O projeto de lei que autorizou a Prefeitura a utilizar o superávit do Camprev para pagar servidores da ativa. Também foi um projeto que tramitou de forma atropelada no afogadilho. E esse projeto, inclusive, depois foi questionado pela Justiça. O primeiro, a entrada da Vitale, todo mundo sabe no que resultou. Resultou em desassistência, resultou em corrupção. Um outro projeto que tramitou de uma forma bastante atropelada foi o aumento do IPTU. Todos se lembram, isso gerou uma polêmica na cidade. Eu acredito que é muito ruim para essa casa que toda votação que seja polêmica, que possa gerar desgaste e que possa, de repente, gerar organização da população para pressionar os rumos das decisões, sejam tomadas dessa forma, no afogadilho, com sessões extraordinárias, projetos que tramitam de forma relâmpago. Então, eu acredito na necessidade que a gente tenha autonomia e independência em relação ao executivo e que, principalmente, fundamentalmente, projetos dessa natureza, projetos que sejam polêmicos, que a gente sabe que vão gerar tensões dentro da sociedade, não sejam encaminhados dessa forma, com base no atropelo, porque a cidade já experimentou o que é isso. Já existe um rastro danoso do que significa projetos levados com esse atropelo. E o terceiro ponto
que eu gostaria de mencionar é exatamente essa questão da gente poder dar publicidade em relação às votações. Na minha opinião, esse procedimento da votação simbólica, ela tem sido uma forma dos vereadores não prestarem contas em relação à sua posição. A gente sabe que a exposição é uma questão que toda pessoa pública tem que lidar em relação à sua postura que assume. Pois bem, lidemos com isso. Então, que as nossas posições, que as decisões aqui tomadas sejam explicitadas da forma mais aberta possível. A instalação do painel eletrônico, que custou mais de R$600 mil, deve sim ser levado à sua máxima eficácia, e eu acredito que esse procedimento da votação simbólica, ele impede que essa transparência seja levada às suas últimas consequências. Por isso, eu gostaria aqui de mencionar, dialogar com os vereadores, pedir essas assinaturas em relação ao projeto que apresentei e dizer que sou candidata à presidência, né? Também estarei dialogando com os vereadores, mas também com a população de Campinas, porque eu acho que essa casa precisa expressar o que é o sentimento e o que são os anseios da população de Campinas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu consulto o vereador Felipe Marques e os próximos comunicados de liderança ou o comunicado de vereador. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, no pequeno expediente, o vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público que nos assiste pela TV Câmara, público aqui presente. Senhor presidente, nós estamos aqui no mês de novembro e eu sempre faço uma campanha aqui de incentivo ao Novembro Azul, que é um mês destinado a conscientizar as pessoas sobre o câncer de próstata. E, nesse sentido, eu ganhei mais um parceiro esse ano, o vereador Paulo Haddad, que tem nos acompanhado também bastante nessas ações. Então, junto aí com a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara Municipal, vai ser realizado no próximo dia 22/11, às 14h30, no plenário, uma palestra de alusão ao tema de câncer de próstata, onde nós vamos receber esse grande amigo, esse grande parceiro meu, que é o Dr. Wagner Eduardo Mateus, da clínica Ouro Hominis, que irá nos falar sobre a prevenção, detecção, tratamento do câncer da próstata. Então fica aqui um convite a todas as pessoas que puderem comparecer, a todas as pessoas que puderem nos acompanhar pela TV Câmara, sobre esse belíssimo trabalho que esse doutor faz aqui na nossa cidade de Campinas. Tanto é que ele tem uma clínica junto com o Dr. Bira, e chama Clínica Ouro Hominis, que vai oferecer novamente aqui mais 50 exames de PSA de forma gratuita. Esse exame de PSA, para quem não sabe, é um dos primeiros exames que faz para diagnosticar o câncer da próstata. Além disso, vai ser um bate-papo que a gente vai ter ali na clínica Ouro Hominis, para que todas as pessoas que puderem comparecer, principalmente os homens que são preconceituosos, que vá até a clínica e faça esse preventivo. E eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo, se puderem acompanhar e fazer essa prevenção de extrema importância. Essa ação chama Sábado Social, ela vai ocorrer no dia 24/11, vai ser num sábado, a partir das 8h30 até as 12 horas. É na clínica Ouro Hominis, que ela fica localizada ali na rua Eduardo Lani, número 275, no Jardim Brasil. Os interessados devem entrar em contato com a clínica através do telefone 3284-4420. Vou repetir, para que as pessoas possam fazer o seu agendamento, para que elas possam fazer o seu PSA totalmente gratuito. 3284-4420.
e ali ela consegue fazer o seu agendamento. Então, vale a pena participar, que é um trabalho que o Dr. Wagner faz, junto com o Dr. Ubirajara e toda a sua equipe na clínica Ouro Hominis. Volto a falar que as pessoas, infelizmente, a gente faz várias campanhas aqui na Câmara Municipal do Novembro Azul, só que a adesão é pequena. Eu me lembro que no ano passado nós fizemos aqui e fizemos uma caminhada também na Lagoa do Taquaral, mas a adesão foi pouca. Então, volto a falar que é de extrema importância para que as pessoas que estão nos assistindo façam esse acompanhamento, principalmente os homens. Então, liga na clínica Ouro Hominis e faz o seu agendamento. 3284-4420. Uma outra fala, senhor presidente, é meio rápido. Queria só agradecer aqui e cumprimentar a empresa Arco, que está oferecendo 50 vagas de emprego para as pessoas com deficiência. Na atual situação que o país atravessa, não tendo mais de 17 milhões de desempregados, então parabenizar a empresa Arco, que faz chocolate, doces, biscoito, e está abrindo 50 vagas para os PCD. Essa fábrica, através de uma parceria com o Senai, ela fica ali na rua do Senai, para fazer as inscrições, na do doutor Euclides de Jesus Zerbini, na Avenida da Saudade, número 125, no bairro Ponte Preta. Se vocês puderem enviar também o e-mail para talentos@arco.com. O processo seletivo vai ser realizado dia 13 e 14 de novembro. Muito boa noite, obrigado aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge. Eu consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Haddad. Vereador Paulo Haddad tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Eu vou fazer uso da tribuna para falar sobre a Semana Nacional de Prevenção de Câncer Bucal. Semana essa que se iniciou no dia 5 de novembro e se estende até o dia 9 de novembro. Ela acontece a nível nacional e ela é uma campanha que procura divulgar amplamente, informações sobre o câncer de boca e a sua forma de prevenção e também o tratamento. Esse período ele é previsto na Lei 13.230 de 2015 e é realizado sempre na primeira semana de novembro. E o objetivo dessa data é estimular, junto aos gestores e à população, como eu já disse, ações preventivas, campanhas educativas, debater políticas públicas e apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil e também outros. Durante toda essa semana, o Ministério da Saúde irá realizar ações de comunicação nas redes sociais, TV e rádio, para informar, como eu já disse, o que é a doença, como preveni-la e orientar sobre onde e quais os serviços de saúde bucal estarão disponíveis à população do Sistema Único de Saúde. Então é importante que a população saiba que o SUS ele presta um serviço de qualidade e também muito eficiente no combate ao câncer de boca. Para que a gente tenha algumas ideias ou tenha alguma informação, alguns hábitos muito simples e saudáveis, como uma boa higiene bucal, o não fumar, não beber, controle do HPV, Human Papilloma Vírus, ele pode prevenir o câncer de boca. O câncer de boca, que ele está presente, na sua grande maioria, nos homens, ou seja, 70% das pessoas acometidas são do sexo masculino e acomete principalmente homens acima dos 50 anos. Ele pode aparecer nos lábios ou também dentro da cavidade bucal ou da cavidade oral, como queiram. Dentro da boca ele acomete as mucosas, as gengivas,
a língua, a parte posterior, parte anterior, base da língua, assoalho bucal, região do palato ou do palato, enfim, ele tem aí algumas áreas de maior prevalência. O câncer de lábio, ele é mais comum nas pessoas mais claras e está mais diretamente ligado à exposição ao sol ou o hábito de fumar cachimbo, fumar charuto, por exemplo. E a estimativa do Ministério da Saúde é que nesse ano nós teremos aí um incremento ou uma incidência em torno de 15 mil novos casos. Esses 15 mil novos casos, eles estão distribuídos da seguinte forma: 11.500 entre os homens e 3.500 entre as mulheres. Então, aqui, a importância, né, do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, ele ainda é o maior remédio, ou o melhor remédio, para que nós possamos curar o câncer de boca. É importante a gente salientar que no Sistema Único de Saúde nós temos o atendimento à população e, de acordo com as necessidades, o dentista ele atende, de acordo com as necessidades, ele o conduz ou encaminha para o centro de especialidade odontológica, onde lá vai ser feito o atendimento daquela especialidade da qual o paciente precisa, né, ser atendido, seja para tratamento de canal, seja para tratamento de problema periodontal, e aqui, falando do câncer, especificamente, para que ele possa fazer, né, um controle disso, uma biópsia, e que tenha um diagnóstico conclusivo do que aquela lesão que ele tem na boca é um câncer. Então, fica aqui também algumas informações. Feridas que não cicatrizam, demoram para cicatrizar, demoram mais de 15 dias, elas devem ser investigadas, devem ficar atentas a isso. Manchas brancas ou avermelhadas dentro da cavidade bucal e caroços ou ínguas no pescoço. Para tanto, eu fiz uma moção de apoio à Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, que eu já falei para vocês, que é de 5 a 9 de novembro. Moção essa que será encaminhada ao Ministério da Saúde, e peço aqui o apoio e o voto de todos os colegas dessa Câmara Legislativa. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Paulo Haddad. O próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo da Farmadic, tem a tribuna por 5 minutos. Senhores vereadores, público presente, nossos amigos e público que nos assiste pela TV Câmara, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiro aqui o senhor Tarciso, embaixador aqui da caminhada Passos que Salvam. E eu gostaria de fazer uma breve divulgação. A caminhada Passos que Salvam, a caminhada é realizada em prol da divulgação da prevenção ao câncer infanto-juvenil. A importância, assim como o vereador Dr. Paulo Haddad, o Dr. Jorge da Farmácia falou hoje também sobre prevenção de câncer, é o diagnóstico precoce. Então, essa caminhada é para divulgar a necessidade de se fazer a prevenção ao câncer infanto-juvenil. Esse ano vai ser o 4º evento, já foram realizados 3, então, obviamente. Então, esse é o 4º evento realizado na cidade de Campinas. E esse evento é realizado pelo Hospital de Amor. Não é do Amor, é o Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos. Esse ano vai ser realizado no dia 25 de novembro. E a concentração, a novidade desse ano, às 7h30 da manhã, vai ser no Hospital de Amor, na Avenida das Amoreiras, aqui próximo ao Hospital Mário Gatti. E no local será vendido um kit com camiseta, boné e uma bolsa parecida com uma sacola. E o recurso arrecadado com a venda desses kits será revertido para o Hospital Infantil de Amor. Então, convoco aqui a todos, eu estarei presente, juntamente com o senhor Tarciso, o Dr. Gilson também estará lá, convoco a todos que puder estar presente, ajudando a divulgar a prevenção ao câncer infanto-juvenil. Um outro assunto, gostaria de dizer, ontem foi realizado a reunião do Conselho Comunitário de Segurança do Distrito de Ouro Verde. Lá no evento, na reunião ordinária do Conselho, contou com a presença, além do presidente ADOC, o Strei, esteve presidindo ontem, a secretária juntamente com o delegado Dr. Roberto Mequerino,
capitão Bianchini e o comandante Stocco esteve lá. Obviamente também os moradores e diversos comerciantes ali da Avenida Suassuna, moradores dos DICs, do Parque Universitário, do Cidade Firenze e do Cidade Salerno também estiveram lá. Eu gostaria de ressaltar a importância dos Conselhos de Segurança, os CONSEGs, da participação popular de todos nessas reuniões, que todo e qualquer cidadão pode estar presente nessas reuniões, e é onde temos uma oportunidade ímpar de conversar pessoalmente com o delegado responsável pela circunscrição ali da região do Ouro Verde, e também com o capitão que comanda o patrulhamento da área. Também a presença do comandante da Guarda Municipal. Foi ressaltado ontem a importância de que seja feito o registro de toda e qualquer ocorrência. Qualquer ocorrência, por mais que seja levado como irrelevante, deve ser feito. O doutor Roberto Mequerino deixou bem claro que o 9º distrito está aberto, atendendo a população todos os dias, inclusive no período noturno, para que seja feita as ocorrências e seja gerado dados estatísticos para que seja feito o policiamento. O policiamento investigativo e o ostensivo, ele é feito sobre dados estatísticos. Então, a gente não vai adiantar ficar reclamando que falta policiamento, que tem bastante aumento da criminalidade, se não fizer o registro dessas ocorrências. As forças de segurança não têm como adivinhar onde está acontecendo essa ocorrência. Ressaltando, na região, acho que talvez na cidade toda, o aumento de roubos e pequenos furtos, de torneira, de relógio, de tudo que é de cobre, de ferro, grade de boca de lobo, eu propus ao delegado que fizesse, lógico que eu não vou ensinar o delegado, mas eu propus que ele fizesse a investigação nos desmanches, nos ferros velhos que tem próximos à região lá, para que a gente consiga inibir quem está comprando esses produtos de furto. Não vai adiantar, acho que não vai conseguir prender todos, mas quem está comprando, inibindo que a pessoa compre, que não tem onde vender, ele não vai ser vendido, não vai ser comprado. Então, eu acho que também o capitão reforçou que vai aumentar o policiamento em todas as avenidas da região, inclusive da Avenida Suassuna, onde estava tendo mais furtos e roubos. Era só isso. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu consulto o vereador Felipe Marques, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, até a tribuna por 5 minutos. Senhores presentes, uma boa noite, telespectadores da TV Câmara, Rafael Zimbaldi, presidente dessa casa, demais vereadores, telespectadores da internet, uma boa noite a todos. Eu queria falar nesse tempo aqui que é me concedido, aliás, é concedido a todos os vereadores, como do protagonismo da saúde com relação à política na cidade de Campinas. Eu quero lembrar que a lei orgânica do município, ela é clara no sentido de que o governo da cidade de Campinas, ele é realizado pelo Executivo e pela Câmara Municipal de Campinas. Muito importante saber disso. Nós, vereadores, vereador Vermelho, nós temos responsabilidade de governo aqui, né? Primeiro, de dar governabilidade para a cidade, vereador Vinícius, né? E também de passar ideias que sejam boas para a cidade. Eu lembro aqui, nós tínhamos um problema sério, vereador Vinícius, lá na ponte do Jardim Florência. E o negócio não se resolvia, fila de 2, 3, 4 quilômetros, vereador Vermelho. Até que um dia, conversando com o Vanderlei na secretaria, nós tivemos a ideia de fazer a Operação Comporta. E aquilo desrepresou todo o trânsito da região até que se fizesse a ponte, vereador Schneider, né? Então, isso foi uma ideia. Hoje, a ideia que nós precisamos passar é com relação à saúde, vereador Schneider. O que acontece? Nós precisamos desrepresar aqui, vereador Vinícius, a questão dos exames médicos em Campinas. O médico vem e faz um prognóstico que se confirma com o diagnóstico. Agora, nós não podemos ter diagnósticos que demoram 3, 4 meses, 5 meses, 2 meses. Vereador Marcelo, eu apresentei um projeto aqui que, se em 30 dias a prefeitura ela não disponibilizar o exame na rede do SUS, ela tem que fazer na iniciativa privada.
Aí vem a grande pergunta, mas não tem dinheiro. Então a questão é assim, não tem dinheiro, mas não tem dinheiro nunca. Porque não tinha dinheiro, nós fizemos as votações, aumentamos os tributos aqui e o dinheiro não deu. Então nós precisamos cortar despesas na prefeitura. É muito importante isso. Então assim, essa casa tem que dar soluções. Né? E não é porque é vereador da base ou da oposição, eu tenho dado as minhas soluções aqui para a cidade. Vou lembrar mais uma coisa aqui, vereador Nelson. É importante também, já que nós temos a questão do atendimento, por que não pagarmos os médicos por consulta, para ver se dá um pouco mais de produtividade? É uma ideia que nós precisamos lembrar aqui. Eu tenho certeza que todo aquele trabalhador que trabalha por produção, a tendência é render mais. É muito importante isso. Ou R$5, ou 10 por consulta. Nós precisamos de represar essa questão da saúde, porque senão o vereador Vermelho não tem mais condição. Não tem condição. Eu digo isso aqui, eu fui presidente da comissão de saúde aqui, os relatórios da cidade vinham por mim, e assim, o trabalho que vem sendo feito precisa ser melhorado. Né? Agora, o mais importante aqui, vereador Schneider, não é vir só criticar a saúde, porque criticar é fácil. É vir criticar e dar soluções. Isso é o mais importante. Né? Nós temos que dar soluções aqui para a cidade. Então, quando eu falo assim, olha, vamos trabalhar e pensar em pagar os médicos por consulta, é importante isso, para ver se produz um pouco mais e anima os médicos a trabalharem mais. Isso é importante. Vou lembrar mais uma questão também. Essa questão dos exames laboratoriais, né? O cidadão vai fazer o exame, se marca o exame para 3 meses, 2 meses, não tem data para marcar. Isso nós precisamos mudar aqui na cidade de Campinas. Eu vejo, vereador Flores, o prefeito precisa dar um cavalo de pau na cidade. É preciso isso. E o que é dar um cavalo de pau na cidade? É protagonizar a saúde na cidade de Campinas. Porque não há obra que faça mudar o pensamento da população de que a saúde precisa melhorar. Precisamos fazer aqui, vereador Vermelho, um mutirão da saúde. Na Justiça do Trabalho, quando demorava, vereador Schneider, 2, 3 anos para marcar uma audiência, nós fizemos o mutirão da Justiça. As audiências caíram para 2 meses, para 3 meses. Aqui tem que fazer o mutirão da Justiça, vereador Campos Filho. Precisamos dar uma solução. E essa casa tem gente competente bastante para se falar de saúde, vereador Permínio. Tem gente competente bastante aqui para falar de saúde. Né? Então, vou repetir aqui. O governo da cidade de Campinas é gerido pela Câmara Municipal e pelo Executivo. E eu gostaria muito que o Executivo ouvisse as nossas ideias aqui, vereador Permínio, porque senão fica difícil. Né? Então fica aqui essa minha fala nesse momento, né? Tentando passar um pouco do nosso trabalho na cidade de Campinas. Muito obrigado. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, o próximo vereador. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Campos Filho. Vereador Campos Filho tem a tribuna por 5 minutos. Muito obrigado, nobre presidente, vereador Rafa Zimbaldi. Presidente, eu ocupo esses poucos minutos para me referir ao exame do Enem que foi realizado no final de semana e que teve uma grande participação. Se não foi um dos mais baixos, foi o mais baixo índice de abstenção dos alunos, viu, Jorge? Do Enem. Mas eu também queria me referir aqui às questões que fogem totalmente à didática de cobrar dos alunos os ensinamentos dados pelo ensino médio. Nós pegamos, e hoje está sendo repercutido na imprensa em todo o país, a questão 37. Jorge, a questão 37 do Enem traz assim, abre aspas, Akenda Upajubá, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Aqui os candidatos têm que responder o que caracterizava um dialeto a partir da exemplificação. Esse é o item 37 do Enem. E mais, Nhai Amapô, não faça louca e pague meu acui, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Então, tudo isso foi levado nessa questão 37, que nós, mais uma vez, reiteramos aqui. Nós temos que exigir que haja cobrança dos ensinamentos dados no ensino médio. Uma questão desse tipo, que entra dialética
linguagem secreta, o exame tem que cobrar e tem que haver muito com a história do país e da cultura também do nosso país. A questão explicava, inclusive, nesse Enem, na 37, que muitas palavras utilizadas no Pajubá são oriundas do Yoruba, que é a língua tipicamente africana. Mas o MEC está sendo cobrado por isso. E na questão 38, o Enem traz uma autora, escritora, Natália Borges Polessa. E é tirado do livro lésbico o seguinte texto, abre aspas. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz pegou a palavra com a pergunta, o que é lésbica? E eu fiquei muda, diz a escritora. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e mais tarde para todos da família. Senti um calor letal subir no pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Pergunta, vó, a senhora é lésbica? A criança perguntando para a avó. Porque a Joana é. Depois vem todo o pedido de avaliação, como conflito com interesse e poder, silêncio em nome do silêncio familiar e o Enem vai ficar marcado também de estar trazendo para nós esta escritora aqui, Natália Borges Polessa. Só procurar lá no Facebook que você vê os livros que ela traz de contribuição para o povo brasileiro. Como se nós não tivéssemos Jorge Amado, como se não tivéssemos grandes escritores, Clarice Lispector e tantos outros. Agora, quando indagado a educação, diz, não, o problema não é nosso. O problema é um problema que não é uma questão simples, é uma questão técnica. Quer dizer, nós entendemos que a responsabilidade aí, ela tem que ser necessariamente da Secretaria, do Ministério da Educação. Então, a gente está parabenizando os alunos pela participação, mas a gente vê que aquele pessoal, Jorge, que está lá atrás já há tanto tempo que a gente tem combatido isso, mais uma vez entra em cena colocando essas questões no Enem. Isso, volto a repetir, não mede o conhecimento de maneira alguma dos alunos, essas perguntas que foram colocadas. Isso tem que acabar e isso vai acabar com certeza para evitar essa forçação de barra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Campos Filho. Consulta o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Ribeiro, do PSL. Vereador Edson Ribeiro, está à tribuna por 5 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente Rafa Zimbaldi, toda a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite. Falar aqui um pouquinho da saúde novamente, muita gente me ligaram, inclusive de vários postos de saúde da cidade de Campinas, porque a situação, vocês viram como que estava, e às vezes estão tentando melhorar e vai ter que melhorar porque do jeito que está não tem condições. Eu tive uma conversa ontem, uma pré-conversa ontem, eu vou falar com o prefeito a semana que vem, tive uma conversa com o Vanderlei, ele me disse assim, que em breve vai melhorar. É porque o orçamento está um pouco apertado, a situação está um pouco difícil, mas não é hora de parar, conforme pararam lá o PA Campo Grande, e quem parou ali praticamente foi um ato político aquilo ali. Por quê? Porque toda a cidade, o país inteiro está passando por dificuldade. E todos que fizeram ali é de carreira. E todos sabem que está faltando remédio, que está faltando médico. Ele é de carreira. Eu, quando eu venho aqui, a verdade tem que ser dita. Se é de carreira, o pagamento deles está tudo certinho, estão recebendo em dia. Se estão recebendo, então tudo bem, cada um dá um pouco lá para comprar remédio. Aí dói o bolso. Aí eles não vão dar. Mas, se está faltando remédio, faltou atendimento lá, com
todos os problemas que tem lá, e ainda não está fazendo um atendimento e com seu salário em dia, então, para mim, já é um ato político. Na realidade, é assim que funciona. Como o Ministério Público já está fiscalizando, para que nós vamos assinar uma CPI? Nós temos que fazer CPI para mandar para o Ministério Público. Se eles já estão fiscalizando, não há necessidade da gente assinar. Vamos esperar uma resposta deles. Na hora que eles derem a resposta, se quem deve, vai ter que pagar pelo erro. Então, com certeza, o que me falaram, que vai dar uma melhorada, do jeito que está, não pode ficar, está apertado o orçamento, todos sabem que estava, agora não adianta parar o PA e fazer greve. Então, eu acho que todo mundo tem que conscientizar, sentar, conversar e ver onde está o erro e consertar o erro. Não deixar os munícipes pagar por uma coisa que eles não devem. Ah, mas os comissionados, tal. Os comissionados são os que mais trabalham. Isso é sem sombra de dúvida, já foi a estatística isso aí. Todos põem para trabalhar, todos trabalham. Agora, enquanto estão trabalhando, o servidor público que é de carreira está lá fazendo greve, está lá fazendo, o meu amigo Cecílio lá na frente, que sempre está tomando a sua frente. Eu acho que o Cecílio, quando parava lá a John Boy do Lope, ele era o primeiro a parar e o primeiro a trazer prejuízo para a região do Campo Grande, porque uma senhora que tinha que fazer uma faxina, ela ficava sem aquele dinheiro de final de semana. Então, isso é o trabalho do Cecílio, o trabalho dele é isso aí mesmo, você entendeu? Então, se ele acha que ele está certo, então que Deus abençoe do jeito que ele está fazendo. E a realidade é isso daí. Mas, com certeza, depois que eu vim aqui, falei de todos os postos de saúde, todas as unidades na cidade de Campinas, que está precária, eu já estou vendo algumas coisas melhorar. E esse vereador aqui tem fé. Vai melhorar sim, porque do jeito que está, não tem condições. Senhor presidente, essas são minhas palavras e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Consulta o vereador Felipe Marques, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Ailton da Farmácia. Vereador Ailton está à tribuna por 5 minutos, mas antes cumprimentar o nosso vereador Vinícius Gratti por mais um ano, que está completando os 37 anos de vida. Parabéns, vereador, que Deus abençoe sempre. Vereador Ailton está à tribuna por 5 minutos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, vereadores, vereadora Mariana Conte, público presente, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, na noite de hoje venho aqui nessa tribuna registrar uma importante obra feita pela Administração Regional 9, com o apoio do engenheiro Paes, do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Serviços Públicos. Há pelo menos 30 anos, os moradores e comerciantes da Vila Georgina, na rua Francisco Bianchini, com a esquina com a rua Custódio Teixeira, sofrem com água de chuva que entra em suas casas e prejudica os demais estabelecimentos ali do lado. O volume de água da chuva era grande, as bocas de lobo não davam conta. A água que entrava ali, pelo menos em 15 casas e vários estabelecimentos comerciais. O que nós fizemos? Foram ampliadas 7 bocas de lobos, implantadas também uma caixa de recuo de água. Depois de 3 chuvas fortes, os moradores já podem comemorar. A água não entrou na casa de ninguém. Então, aqui um agradecimento especial ao meu amigo Vitor, também ali ao Pedro, também ao Japa da Sapataria, que procurou em nome dos moradores e solicitou o apoio desse vereador. Fiz os procedimentos necessários e meu pedido foi atendido, melhorando a qualidade de vida daqueles moradores, que agora não têm mais medo quando chove. O problema foi resolvido, senhor presidente. Outro assunto, chegou uma carta de requerimento, de resposta, que eu fiz cobrando a falta do medicamento cefalexina no centro de saúde. Cefalexina é um antibiótico que a pessoa precisa tomar
está com infecção, tem que tomar esse medicamento, não pode faltar no posto de saúde. Então, a Secretaria de Saúde respondeu que houve alguns problemas pela falta do cumprimento do prazo de fornecedores ou licitações que fracassam. Com relação a esse medicamento, a Secretaria informa que a licitação foi realizada no prazo usual, mas ultrapassou o tempo esperado para a conclusão, o que ocasionou a falta do produto. O medicamento foi distribuído até junho deste ano. Eu sei que é difícil prever quando a utilização vai dar certo e cumprir os prazos ou não. O que precisamos fazer é ter 2 ou mais medicamentos com relatos, com o mesmo componente ativo. Quando um está licitando, a rede pública distribui o outro. Com a licitação sendo feita no tempo correto, não vai faltar medicamento que tem o mesmo composto ativo. Portanto, a população não fica sem o medicamento. Se tem dinheiro, e se a secretaria diz que abre as licitações nos prazos certos, mas o problema é da licitação que dá errado, ou o fornecedor que não entrega. Então, precisamos encontrar uma maneira definitiva para que a população não fique prejudicada pela falta de medicamento. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos. Lembrando que o WhatsApp do Ailton está à disposição da população. Peço, tem problema, tira a foto, manda o endereço, manda no WhatsApp 99830-2909. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ailton. Eu consulto o vereador Felipe e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Osseri. Vereador Nelson Osseri tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora e público que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero, antes de mais nada, registrar aqui os meus cumprimentos ao vereador Vinícius Gratti e também ao meu pai, que completa 67 anos nessa data. Eu, mais uma vez, trago a esse plenário uma grande preocupação com a pasta do transporte público. Eu recebi na data de hoje, em resposta a um requerimento de informações que fiz referente ao transporte por aplicativo, eu questionei quantas multas foram aplicadas após a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo. Questionei também qual o valor arrecadado desde o começo, quando iniciou o trabalho do transporte por aplicativo no município de Campinas. E eu sinto informar, mas a INDEC é sim uma fábrica de fazer dinheiro. Temos um secretário pautado na incompetência e pautado também no abuso de autoridade. Em quase 7 meses da lei do transporte por aplicativo em vigência, foram mais de 161 multas aplicadas, totalizando R$ 233 mil, 273,92 centavos. Eu me refiro a 210 dias de vigência da lei. Isso representa 23 multas por mês só em veículos de transporte por aplicativo. No requerimento, eu tenho detalhado aqui todas as ruas, avenidas, as placas dos veículos, a infração e, mais do que isso, os pontos aonde a INDEC atua de forma fervorosa. Aeroporto de Viracopos, Faculdade São Leopoldo Mandique e também a rodoviária de Campinas, além de outros endereços. É uma lista extensa, tem aqui, ó, tudo detalhado, rua por rua, infração por infração. E o pior de tudo é que se recorremos, isso vale para qualquer um, não só para o transporte público. Se você recorrer na JARE, aquela junta que verifica os recursos, não dá em nada. Eu não conheço uma multa com deferimento. Hoje, cidadão, se você receber uma multa porque você estava dirigindo o seu carro sem capacete, a INDEC ainda vai contestar. Ela vai falar que não, que você tinha que dirigir o carro com capacete. A INDEC é um absurdo, é um absurdo. Essa JARE também. Agora eu tomei conhecimento que quem nomeia a JARE é o presidente Barreiro.
Campinas, gente, tem cerca de 7 mil motoristas de Uber, de Cabify, de transporte por aplicativo. E segundo as empresas e também a associação, a região metropolitana de Campinas tem quase um total de 15 mil veículos por transporte por aplicativo. E ocorre também que o senhor Barreiro chamou toda a responsabilidade para a INDEC, é isso que não dá para entender. Ele chamou a responsabilidade e não consegue atender essa população do transporte por aplicativo. Não tem um canal junto a eles. O que acontece? Eles registram no aplicativo, o aplicativo manda para a INDEC e a INDEC não registra no cadastro dela. Então eles ficam trabalhando com total insegurança e muitas das vezes sendo autuados, guinchados e sofrendo todos os prejuízos, não só financeiro, como moral também. Então o motorista ele fica andando de forma ilegal na cidade, trabalhando de forma ilegal, por culpa dessa lei totalmente estranha, esquisita, apressada e potencializada pela ganância e o complexo de rei do senhor Barreiro, do senhor secretário de transporte. Ele deveria sim investir nas ruas que estão esburacadas, hoje tem rua de terra que está melhor do que rua de asfalto. Investir no transporte público, onde os ônibus hoje estão caindo aos pedaços. Transporte público lotado. Eu costumo aqui brincar, mas tem ônibus tão lotado que é perigoso uma mulher engravidar. É uma coisa absurda, é uma falta de respeito com as mulheres, com os idosos. Eu tenho um projeto aqui para isenção de passagem para idosos a partir dos 60 anos. Né? Tem que ter respeito às pessoas. Então eu peço que o senhor Barreiro faça um bem para a cidade e peça para sair. Muito obrigado a todos e vale lembrar que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Obrigado, vereador Nelson. Eu consulto o vereador Felipe Marques, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Marcelo Silva. Vereador Marcelo Silva, até a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite a todos. Escutei algumas falas aqui de que nós temos que dar solução ao problema da saúde. O problema da saúde, senhores, é um problema de gestão e um problema de roubo. Quando se rouba uma área da saúde, a obrigação que a Câmara tem é de abrir a CPI, porque através de uma CPI nós iremos ter os elementos suficientes para que saibamos aonde foi parar os milhões e milhões desviados na área da saúde de uma pasta que tem um orçamento de 1,2 bi. E também, senhores, não é um problema que é do mês passado ou da semana passada. É um problema desde janeiro de 2017, onde eu iniciei os meus requerimentos tratando-se da área da saúde. Quer seja por falta de medicamento, quer seja por falta de exames, quer seja por falta de estrutura, por falta de médicos, por falta de gestão. De lá para cá, foram mais de 100 requerimentos pedindo algum tipo de solução. E não existe solução. E na segunda-feira, eu fiz uma busca nos próprios sites da prefeitura, e lá, pasmem, está faltando 40 medicamentos em todos os postos de saúde. 40 medicamentos de um total de 170 medicamentos que a prefeitura fornece. Então nós chegamos a uma conta que 1/4 dos medicamentos fornecidos pela prefeitura estão faltando em absolutamente todos os postos de saúde, desde o medicamento mais básico, um complexo de vitamina, até um medicamento mais complexo que se cura colesterol, pressão. Então o problema, senhores, está na roubalheira feita por empresários e por agentes políticos que desviaram milhões e milhões de um hospital e da área da saúde, e que com isso não se tem uma solução e não se terá uma solução até esta casa cumprir o seu papel constitucional de investigar agentes políticos pelas infrações político-administrativas que eles cometeram, e não pela infração penal que o Ministério Público já está apurando. Então eu quero deixar registrado aqui que a solução é que nós assinemos a CPI da saúde
e que damos uma resposta efetiva para a população aonde foram parar o dinheiro roubado da área da saúde. Essa era a minha primeira fala, senhores. A segunda, rapidamente, é um projeto meu que será votado em primeira votação no dia de hoje, da legalidade. Obviamente, ele já tramitou na Constileg, já tem um parecer favorável. É um projeto simples, que dá transparência, né? É isso que nós queremos, transparência para os atos administrativos, um preceito constitucional que diz que todo o imóvel locado pela Prefeitura Municipal de Campinas, a Prefeitura terá que colocar uma placa indicativa da data da locação, do valor da locação e do tempo de locação objeto desse contrato. Algo simples, mas que dá publicidade e dá transparência para que os munícipes tenham ciência de que aquele imóvel está no valor de mercado apurado, obviamente, naquela circunscrição, naquela região daquele imóvel locado. Então, um projeto tranquilo, tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade, também tem o parecer favorável da Comissão de Apoio, da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Então, obviamente, eu peço aqui o voto favorável dos senhores de mais um projeto que eu tenho pautado, um projeto que dá transparência, dá publicidade. É isso que uma administração tem que ter. Atos claros, atos limpos, atos lisos, transparente, e que nós saibamos quanto está sendo gasto naquele imóvel, o prazo de locação, e que, obviamente, se está dentro do que é exigido, do que é feito naquela circunscrição. Então, senhores, peço o voto favorável aqui de um projeto bom, projeto simples, mas que tenho certeza que dará ciência ao munícipe para que tenha ciência de um contrato de locação feito pela administração por um particular. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo. Eu consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Carlinhos Camelô. Vereador Carlinhos Camelô tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, vereadora Mariana Conte, público presente que nos assiste, pessoal do TV Câmara. Venho nessa tribuna hoje por 2 motivos. O primeiro é que nessa semana, por um meio de comunicação, que saiu uma matéria no meio de comunicação aqui, que não importa até divulgar o nome do meio de comunicação que informou a notícia, mas sim eles vão saber que eu estou falando aqui, é que procuraram uma presidente do sindicato da economia informal, onde tiraram algumas informações sobre a questão do barracão, sobre a questão do andamento, mas eu acho que eles teriam que se informar primeiro, porque a presidente do nosso sindicato não é presidente da economia informal, e sim presidente do Sindipeic, uma pessoa que representa aquele sindicato, que era a Maria José Massaioli Salles, conhecida como Zezé. Então, eu falo aqui, mais uma vez nessa tribuna, que eu desafio a qualquer órgão, qualquer pessoa que vá naquele camelô e tenha um outra representante que não seja ela, legítima, que não seja ela. E eu que estou ali, como vice-presidente hoje licenciado daquele sindicato, que eu canso de falar ali, que eu estou há 25 anos, não são 25 dias, não são 25 meses, são 25 anos que eu estou ali. Então, eu não admito que pessoa nenhuma chega ali e fale em nome do nosso sindicato. Até mesmo porque ele está falando por 2.000 pessoas que estão ali. 2.000 pessoas que estão ali no dia a dia. Então, a gente vem trabalhando nisso. Eu falo que é um atraso também, na qual já tive reunião com o promotor do Ministério Público, o senhor Cobori. Fomos até o escritório dele.
conversar também para agilizar essa questão do camelódromo ali. Porque a gente sempre fala que o camelô, ele é uma parte turística daquela cidade. Para a gente, eu canso de falar aqui, se o camelô hoje ele sair daquele centro das cidades, dependente se ele for lá para o FEPASA ou se ele for para algum local ali próximo, quem perde são os comerciantes ao redor. Porque o camelô ele traz muito movimento para aquela região ali da área central. Já virou um centro turístico ali. Porque eu sempre falo que todas as pessoas que vêm passar aqui em Campinas quer conhecer o camelódromo de Campinas, entendeu? E eu falo que temos sempre cito aqui, temos 2 espaços ali que foi conquistado através do orçamento participativo. Foi passado por essa casa aqui, foi aprovado por essa casa, pelos vereadores que estavam aqui na época, onde foi colocado dinheiro público ali para ser construído 2 centros populares de compras ali, que é a da rua Benedito Cavalcante Pinto e da Jaime e Lua Cinta. Então, nós estamos ali há 25 anos, mas nós também estamos dispostos, como sempre estivemos, o sindicato, a diálogos. Também queremos o que é melhor para a nossa categoria. Se for um centro popular, um shopping, para que se coloque aquelas pessoas, que dê qualidade de vida para aquelas pessoas que ali estão trabalharem com mais dignidade, a gente também concorda. O que nós não queremos é que as pessoas achem que os camelôs, vamos sair dali, pessoas que já estão ali há 25 anos, sair dali e deixar o espaço vago. Que eu canso de falar que aquele espaço vago ali, sem um local que os camelôs estejam ali, aquele local provavelmente virá a ser um espaço de uma cracolândia naquele espaço ali. Todos sabem ali a dificuldade que nós temos naquele centro. E graças aos camelôs ali, ainda é respeitado aquele espaço do terminal central, ao redor ali, em torno. Então, presidente, são minhas palavras, eu agradeço, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. Eu consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Professor Alberto. Vereador Professor Alberto tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos. Senhor presidente, nessa manhã tive a oportunidade de ser recebido na Secretaria de Esportes pelo secretário Dário Saad, no qual nos acolheu ali para discutirmos assuntos referentes ao bairro ali do Gargantilha, juntamente com a professora Silvia. A professora Silvia, na verdade, é uma agente de saúde ali e trabalha com muito afinco, com muita dedicação, e está fomentando uma possibilidade junto à comunidade de poder fazer atividades esportivas com as pessoas da terceira idade, mas também com o público mais jovem. E há alguns dias atrás, a professora Silvia me procurou aqui na Câmara, compartilhando das necessidades do bairro e como a gente poderia trabalhar para melhorar a situação de criar ou fomentar atividades esportivas. Então, logo após a solicitação da professora Silvia, eu entrei em contato com o secretário Dário Saad e ele, então, predispôs que nós fizéssemos essa reunião o mais breve possível. E a reunião, então, foi nessa noite. A professora Silvia é agente de saúde do bairro Carlos Gomes e atua ali também junto ao Gargantilha. Então, tivemos nessa manhã ali uma conversa bastante edificante, onde a professora Silvia expôs as necessidades, seus projetos,
seus sonhos, né, de levar esportes para as pessoas que moram ali localmente. E após nós conversarmos, algumas ações efetivamente poderão ser feitas através da Secretaria de Esportes. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu venho acompanhando o trabalho do secretário Dário Saad há tempos e tenho observado como ele tem feito um trabalho bastante interessante para a cidade de Campinas. Quero reconhecer esse bom trabalho do secretário Dário, mas de toda a equipe, porque ninguém faz nada se não tiver uma equipe qualificada, uma equipe que tem estratégia, uma equipe que tem a visão de cidade. Se você não tiver um bom grupo para trabalhar com você, dificilmente você atinge claramente seus objetos, seus objetivos. E nessa perspectiva eu quero aqui reconhecer a importância do trabalho do secretário Dário Saad, doutor Dário Saad, né, um médico querido da cidade, foi vereador aqui nessa casa, atuou juntamente no partido que por muito tempo eu fiz parte, e hoje, então, ali na Secretaria de Esporte, vem fazendo um grande trabalho em toda a cidade de Campinas, com atividades e mais atividades, sempre pensando na saúde, na cultura, no lazer, através dos esportes. Então, eu reconheço aqui o bom trabalho do secretário Dário Saad e toda a equipe que cerca, que está aqui o cerca, que trabalha com ele, que apresenta novos desafios para a nossa cidade. E um agradecimento pela maneira calorosa que foi recebida nessa manhã, ali naquela Secretaria de Esportes, todos os funcionários, especialmente o próprio secretário que nos atendeu e que deu alguns sugestionamentos que eu acho importantes. Todos nós somos sabedores como é atípica determinadas regiões que têm áreas de proteção ambiental, mas que dá para a gente pensar saídas inteligentes que venha a fazer atividades esportivas, mesmo em locais que é difícil você construir centros de esportes, mas de maneira inteligente, com estratégia, dá para levar atividades para aquela população ali do Carlos Gomes, do Gargantilha, aquela população que precisa de esporte, precisa de lazer, precisa também um olhar humanista da administração. Então aqui eu pontuo meus sinceros agradecimentos ao secretário Dr. Dário Saad, toda a equipe que trabalha com ele, e agradecer também a grande atividade da professora Silvia, ali do Carlos Gomes. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Obrigado, vereador professor Alberto. Não existe mais vereadores, eu encerro a primeira parte com 15 minutos regimentais.
Intervalo regimental da 69ª reunião ordinária, nós vamos conversar com o vereador Carlão do PT, que apresentou um requerimento pedindo a leitura do relatório final da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de tratar sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural do Cemitério da Saudade. Vereador, uma boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse relatório e adiantar aqui para o nosso telespectador alguns pontos que são aí ditos nesse documento. Foi uma comissão extremamente importante para a casa, com o objetivo da gente poder preservar culturalmente a história do cemitério de Campinas. Trata de um cemitério mais importante aqui do interior de São Paulo. E o que nós propusemos é que fosse criado um museu a céu aberto, para que pudesse ter visitação, para que a história de Campinas pudesse permanecer viva e nós pudéssemos, além de preservar, poder construir mais um espaço cultural para a cidade, para que a gente possa avançar do ponto de vista da preservação da história de Campinas. Tá ótimo. Então, vereador, a gente aguarda aí a leitura. E o senhor acredita que vai ter um novo passo? Ou então, com a entrega desse relatório, aí são os apontamentos? Exatamente. Nós estamos encaminhando também para a CETEC, para que a CETEC possa apresentar para nós o projeto e a proposta para que a gente possa avançar nessa discussão aqui na cidade de Campinas. Tá bem, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Agora nós vamos conversar com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, porque a Câmara de Campinas tem 4 iniciativas reconhecidas para o prêmio Movimento Voto Consciente e os vencedores vão ser conhecidos no próximo dia 22 de novembro. Presidente, 4 iniciativas aqui do Legislativo Campineiro, como aí vencedores, não, já na finalíssima, digamos assim, um momento muito importante que mostra a transparência da casa. Mirna, boa noite a todos que nos assistem. Bom, para a gente é uma alegria, uma satisfação muito grande poder ter a Câmara como finalista de uma entidade tão importante como o Voto Consciente, que é uma entidade estadual que tem feito um trabalho importante, junto com a OAB São Paulo, que está analisando todas as câmaras municipais. Lembrando que a Câmara Municipal de Campinas foi considerada uma das mais transparentes, apontada pelo Ministério Público Federal, uma das mais transparentes do Brasil. E agora nós recebemos aí com muita alegria, né, e muita satisfação a Câmara como finalistas em quatro processos: processo legislativo, gestão, transparência, escola e escola do Parlamento Jovem. Né, para a gente é uma satisfação muito grande poder participar de um ato histórico desse, de uma análise tão séria que o Voto Consciente, junto com a OAB São Paulo, faz de todas as câmaras municipais. Vereador, nos últimos anos, presidente, a gente pode dizer que cada vez mais a Câmara tem caminhado nesse sentido de integrar cada vez mais com o cidadão, que ele participe cada vez mais por todos os canais, mesmo quando não pode vir aqui, participa pela internet, assiste a TV. Tudo isso são pontos aí, inclusive o Parlamento Jovem, que nós encerramos ontem com a participação numa segunda edição, para que a gente chegue a um final como esse? Mirna, com certeza. Quando nós assumimos a Câmara em 2015, foi exatamente o início de todo o trabalho, foi investir na transparência, levando um trabalho diferenciado da Câmara Municipal, conscientizando a população qual o verdadeiro papel do Poder Legislativo, qual o verdadeiro papel do vereador. E nós temos mostrado isso através da TV Câmara, que também é um órgão de transparência, levando a informação à população, mudança regimental com a participação da população através de casa, encaminhando perguntas, né, o investimento na área de transparência, que é a tecnologia da informação, levando todas as informações de gasto, quanto custa a Câmara Municipal, quanto custa cada vereador. A escola legislativa, que foi também um ganho para a Câmara Municipal, e aí veio o Parlamento Jovem através da escola legislativa. Então, para a gente é uma satisfação investindo em transparência, levando a informação a toda a população e, com certeza, fazendo com que a população participe ativamente, cobrando os seus representantes, acompanhando todo o trabalho, porque não basta votar, né, Mirna? O importante é que a população acompanhe o seu parlamentar e saiba como ele está se comportando, o que ele está fazendo, o que ele está retribuindo a confiança que ele teve nas eleições, o que ele está retribuindo, devolvendo à população.
Tá certo, então dia 22 a gente conhece os vencedores e a gente torce para que a Câmara Municipal esteja e possa falar com o senhor aqui a respeito de caso a gente consiga aí ser o vencedor de alguma dessas categorias, presidente. Obrigado, Mirna. Vamos aguardar no dia 22. Muito obrigado, boa noite. Agora nós vamos conversar com o vereador Marcelo Silva, porque é dele um dos projetos da pauta. O projeto de lei que será discutido pela primeira vez aqui no plenário trata da obrigatoriedade de colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta e indireta. Vereador, uma boa noite. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os objetivos desse projeto que hoje, pela primeira vez, será discutido aqui na Câmara. Boa noite, telespectadores que nos assistem, boa noite a todos. Projeto simples, né, que visa a publicidade e a transparência de todos os atos realizados pela administração pública. Então, a nossa ideia é que aquele imóvel que seja locado pela prefeitura por um particular, né, da prefeitura por um particular, ela simplesmente contenha uma placa dizendo o valor da locação, dizendo o prazo dessa locação, e com isso o munícipe pode verificar se aquele valor de locação ele está de acordo com o que está sendo feito naquela circunscrição daquele imóvel. Então, um projeto simples, não tem nenhum gasto para a administração, muito pelo contrário, né? Da publicidade, é um direito, é um princípio constitucional, o princípio da publicidade, todos os atos praticados por uma administração pública. Primeira votação, nós já temos o parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade, também temos o parecer favorável da Coordenadoria de Apoio às Comissões, então, bem esperançoso, já conversei com os vereadores que vamos aprovar e rapidamente ser instituído esse projeto, mais um projeto que eu venho realizando aqui na casa, um projeto que dá sempre publicidade e transparência a todos os atos da administração pública. Quando a gente fala justamente desse movimento em que cada vez mais a população pede a transparência dos entes públicos, então é mais uma iniciativa nesse sentido, né, vereador? Sem dúvida, porque muitas vezes as pessoas elas procuram no site da prefeitura e é bastante confuso e bastante complicado essas informações. Então, como existem vários imóveis locados pela administração pública, nós queremos simplesmente que se coloque uma placa que indique o valor de locação e o prazo de locação daquele imóvel. Simples assim. Ótimo, então, obrigada e a gente aguarda a primeira votação, vereador. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. E assim nós encerramos as entrevistas do intervalo regimental, lembrando que nós temos nessa quinta-feira atividades aqui na Câmara Municipal de Campinas, que você pode conferir no campinas.sp.leg.br/agenda. E logo às 2h da tarde acontece a reunião da Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte. Essa reunião acontece aqui nesse espaço, no plenário, a partir das 2h, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, e também será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas. E à noite, às 8h, nós temos uma reunião solene para a entrega do título de cidadão campineiro ao pastor Flauzino Araújo dos Santos. A iniciativa é do vereador Professor Alberto. Também será entregue a mesma honraria de autoria do ex-vereador Edivaldo Cabelo a outra autoridade. Nós também temos aí a entrega para Jason Júlio Pontes Dorta. Temos ainda uma outra honraria que será entregue, que é o diploma de honra ao mérito a Manual Farmácia de Manipulação e ainda o diploma de mérito jurídico a Ricardo Bonato. Essa solenidade, com a entrega dessas várias honrarias, acontece a partir das 8h da noite aqui na Câmara Campinas, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara. E na sexta, às 10h da manhã, aqui no plenário, acontece também uma reunião. Nós temos a reunião da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana e depois, às 2h da tarde, ao vivo, com transmissão pela TV Câmara Campinas, a 28ª audiência pública facultativa. Essa audiência foi em pedido do vereador Paulo Galtério, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos, que analisa
a situação do Jardim Itaiú. E na audiência pública facultativa será discutido a necessidade de tornar área de utilidade pública a ocupação daquele condomínio residencial do Jardim Itaiú. Essa reunião você pode acompanhar vindo pessoalmente ao plenário, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, aqui no bairro Ponte Preta, e também ao vivo pela TV Câmara Campinas. E você pode também encontrar outras iniciativas do trabalho dos vereadores no campinas.sp.leg.br. A programação da TV Câmara Campinas você acompanha no 39.3 digital, no canal 4 da NET, no canal 9 do Vivo Fibra. E ainda nas redes sociais, youtube.com/TV Câmara Campinas. Ali você acompanha a nossa programação online 24 horas. E também, se preferir, pode acessar o seu programa preferido ali na playlist da TV Câmara Campinas e assistir quantas vezes quiser, compartilhar e até baixar o seu vídeo preferido. Você pode ainda também acompanhar o trabalho da TV Câmara e dos vereadores no Facebook, que é o facebook.com/TV Câmara Campinas e o facebook.com/Câmara Campinas. Dentro de instantes, então, os vereadores retornam à reunião ordinária, 69ª, eles já estão ao plenário, a presidência também já está a postos, está só aguardando os 15 minutos do intervalo regimental, que é o tempo que acontece essa suspensão da reunião para que os trabalhos sejam retomados, então, e aí nós teremos a pauta de hoje, que será discutida e votada. Teremos ainda, como já adiantou o vereador Carlão do PT, a leitura dos trabalhos finais da Comissão de Estudos que analisou a questão do patrimônio histórico do Cemitério da Saudade em Campinas, o cemitério que nós já trouxemos essa discussão aqui acompanhando os trabalhos da comissão, que trata aí da questão do que tem de patrimônio histórico dentro daquele espaço, muitas obras de arte, inclusive tratando também da questão de como aí fazer a manutenção e a conservação do Cemitério da Saudade. E essa leitura será feita a pedido do vereador Carlão do PT. E a presidência vai definir ou não se essa leitura será feita ainda na reunião de hoje ou na próxima segunda-feira. Dentro de instantes, então, o presidente Rafa Zimbaldi fará a reabertura da 69ª reunião ordinária. Solicito aos senhores vereadores que façam registro de presença no painel eletrônico para a reabertura da 69ª reunião ordinária. Solicito ao vereador professor Alberto, primeiro secretário ad hoc, para que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, Rafael Zimbaldi, 24 vereadores presentes. 24. Da honraria, você não é de parecer. Apresenta 24. Mas aqui está aparecendo 24. Está aparecendo
E o meu está aparecendo 21. Quanto está aparecendo? E agora? Senhor presidente, está aqui com um erro técnico. São 21 vereadores presentes. Com 21 vereadores presentes, há quórum, está reaberta a 69ª reunião ordinária. Segunda parte, ordem do dia incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento 2538/2018, devidamente aprovado. Item 1, turno único, discussão e votação do PDL 220/2018, processo 228311, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, concede diploma mérito Zumbi dos Palmares Andréia Mendes. Convoco a comissão de honraria, vereador Marcos Bernadelli, pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, desnecessário o tempo e a comissão indica o vereador Permínio para exarar o parecer, senhor presidente. Vereador Permínio tem a tribuna para exarar o parecer. Parecer favorável. Boa noite, senhor presidente Rafa Zimbaldi. As comissões já se reuniram e o parecer é favorável por unanimidade. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento 2539/2018, devidamente aprovado. Item 2, turno único, discussão e votação do PDL 221/2018, processo 228312, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que concede diploma mérito Zumbi dos Palmares a Tainá Aparecida Silva Santos. Convoco a comissão de honraria, vereador Marcos Bernadelli, pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu e indica o vereador Permínio Monteiro para exarar o parecer. Vereador Permínio Monteiro tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu, parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 2540/2018, devidamente aprovado. Item 3, turno único, discussão e votação do PDL 222/2018, processo 228313, de autoria do vereador Sidão Santos, que concede diploma mérito Zumbi dos Palmares a Éder Benício dos Santos. Convoco a comissão de honraria, vereador Antônio Flores, pedir tempo para exarar o parecer. Pois não, presidente, a comissão já tem parecer, em nome do vereador Permínio Monteiro para exará-lo. Vereador Permínio. Senhor presidente, a comissão já se reuniu, parecer é favorável por unanimidade. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 2545/2018, item 4. Primeira discussão e votação, projeto de lei 220/2018, processo 227485, de autoria do vereador Marcelo Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta e indireta no município de Campinas. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Parecer favorável, não havendo vereador discutir votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Item 5, primeira discussão e votação. Projeto de lei 194/2018, processo 227457, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de áudio junto aos terminais de consulta de preços por meio de leitura de códigos de barras no estabelecimento de Campinas e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Parecer favorável, matéria vai à discussão. Consulta o vereador Ailton, o vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o vereador inscrito é o autor do projeto, Luiz Cirilo. Vereador Cirilo tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria. Senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, venho à tribuna pedir a vossas excelências um voto favorável a um projeto de inclusão social. É um projeto totalmente harmônico com a legislação federal da acessibilidade, com a Constituição Federal, com a lei orgânica do nosso município, razão pela qual eu entendo que esse projeto, se analisado com a devida atenção, ele não padece de nenhum vício. O projeto, sob o ponto de vista constitucional, como eu havia dito, é respaldado pelo artigo 5º e seguintes da Constituição, pela legislação estadual, pois não encontra óbice. Um projeto que obriga que os estabelecimentos que têm terminais de consulta de preço por código de barra tenha também um dispositivo
além do visual, sonoro, para que a pessoa que tenha deficiência visual possa ouvir o valor da mercadoria. Vereador Rubens Gás, nós sabemos que nós vivemos numa cidade heterogênea, com várias deficiências, com várias realidades, razão pela qual nós não podemos subestimar e nem menosprezar que o século XXI está exigindo comportamentos como esse, de inclusão social, de tratarmos as pessoas diferentes iguais. E a lei da acessibilidade, a lei federal, é exatamente essa. Ela faz com que as pessoas tenham condições de ter um atendimento digno, a exemplo das pessoas que não têm deficiência alguma. Nós sabemos que os deficientes visuais são em grande número em nossa cidade, sendo que algumas pessoas são as cegas propriamente ditas, elas não conseguem enxergar absolutamente nada. E é um projeto amplamente meritório, na medida em que nós fazemos a chamada inclusão social, a chamada acessibilidade no município de Campinas. Sob o ponto de vista legal, que a análise hoje dos senhores vereadores deve ser contemplado sobre essa óbice, nós devemos analisar que ele não padece de vício. O vereador Vinícius Gratti, que apresentou um parecer favorável, tomou o cuidado de pedir, consultar a nossa coordenadoria de apoio às comissões. E ela é exemplo do que eu venho falando, também deu um parecer favorável, razão pela qual eu não posso deixar de enaltecer uma parte, vereador. O vereador Vinícius Gratti pelo brilhante parecer. Vereador Zé Carlos. Eu queria parabenizá-lo. Sem dúvida nenhuma, hoje, todos nós sabemos que existe muitas pessoas que têm as dificuldades, seja dificuldade de mobilidade, seja de visão. E esse projeto vem contemplar, porque não basta a gente botar o produto ali naquele visorzinho e aparecer só o valor. É bom que se diga, é bom que fale. Todd, tanto, R$10. Eu acho que é meritório o seu projeto. Aí achocolatado, o vereador Marcos Bernadelli está falando, não é Todd, é achocolatado. Mas eu acho que esse projeto é de uma importância extrema, porque vem ajudar e muitas pessoas que têm problema de visão, que ele não está enxergando o numeral que está aparecendo ali naquele visor. E quando se fala o valor e o produto que ele está pegando, fica muito mais fácil para que ele entenda o valor e o produto que ele está levando. Obrigado, vereador Zé Carlos, que é presidente da Comissão de Política Urbana e membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Uma parte, nobre vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador Jorge da Farmácia. Vereador, eu vou dizer com muita propriedade, eu como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, parabenizar por essa iniciativa, por esse trabalho. Eu vejo em conjunto, o senhor está sempre junto, fazendo um belíssimo projeto, principalmente da inclusão. E eu estava vendo o projeto, sem sombra de dúvida alguma, as pessoas com baixa visão, as pessoas que não têm qualquer tipo de visão também, e os idosos também, que os idosos também, conforme a gente vai tendo uma certa idade, a gente vai perdendo a visão. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você continue sendo esse vereador expressivo e que faz bastante trabalho, principalmente na área da inclusão de acessibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Vereador Jorge, eu quero destacar que a sua fala no microfone, contemplando o projeto, é para mim de extrema valia. O senhor que preside a Comissão de Pessoa com Deficiência e Necessidades Especiais, você tem e mobilidade reduzida, você tem feito um diferencial nessa casa, um diferencial para a cidade de Campinas. E a sua fala caminha junto ao meu pensamento. É problema nosso, o problema das pessoas com deficiências visuais na nossa cidade. Cabe a nós interpretarmos a Constituição a federal, a Constituição estadual, a lei orgânica do município e o que eu não havia dito, o Código de Direito do Consumidor. Todas essas legislações exigem um comportamento harmônico de uma legislação municipal para que possamos efetivamente trazer a igualdade que todos nós falamos nos microfones, mas pouco utilizamos na vida prática, na vida real. É a maneira de Campinas sair na frente, é a maneira de Campinas, mais uma vez, num projeto como esse, ser o exemplo para outras cidades, porque lá talvez existam também pessoas como as nossas aqui, pessoas que têm dificuldade de visão, idosos, como o senhor disse, ou seja, precisam ser tratados de maneira igual, e aquele estabelecimento, trazendo esse benefício a esse cidadão, nada mais está fazendo que sua obrigação, na medida que esse cidadão deu preferência,
entre tantos estabelecimentos, a esse que detém essa possibilidade de oferecer, além do código de barra, com o dispositivo visual, também com o dispositivo sonoro. Isso quanto ao mérito. Quanto à legalidade, o projeto, mais uma vez eu digo, e espero o voto favorável, não contempla e não padece de nenhum vício. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cirilo. Consulto o vereador Ailton, se existe mais vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos no projeto. Não havendo mais vereadores, a matéria vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Mariana Conte. Eu só gostaria de agradecer aos vereadores que assinaram o projeto de resolução da minha autoria. Conseguimos as 11 assinaturas e já protocolamos, então vamos dar início aí à tramitação, parecer jurídico e tudo mais. O projeto de resolução que acaba com o voto secreto aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Pois não, vereadora. Item 6, primeira discussão e votação do projeto de lei 199/2018, processo 227462, de autoria do vereador Zé Carlos, com emenda que altera os artigos 3º e 4º da lei 14.965, de 5 de março de 2015, que dispõe sobre as formas de disposição de produtos com conteúdo adulto em bancas de jornal, livraria, papelaria e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto e à emenda. Parecer favorável, não havendo vereador discutir. Votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas de folhas 34 e 35. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, turno único, discussão e votação. Projeto de lei 103/2018. Processo 226690, de autoria do vereador Carmo Luiz, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação de Despachantes Aduaneiros do Brasil, ADAB. Parecer da Comissão de Educação e Esporte é favorável. Não havendo vereador discutir, votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Item 8, matérias adiadas na reunião anterior, não há. Item 9, discussão e votação de moção. Eu solicito o vereador Luiz Henrique Cirilo pedir tempo para exarar o parecer as moções. Senhor presidente, a comissão já está reunida, está analisando as moções, porém eu solicito o prazo de até 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Cirilo? A comissão já se reuniu, já analisou as moções e interrompemos nossa reunião para pedir a Vossa Excelência que possa restabelecer o tempo e indicar o vereador Zé Carlos para exarar o parecer das moções. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer das moções. Senhor presidente, senhores vereadores, emenda 2554 do nobre vereador Paulo Haddad, que moção de apoio à Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, de 5 a 9 de novembro. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Parecer favorável e não havendo vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Emenda 253 apela do nobre vereador Carmo Luiz, que apela para a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei que exige instalação de radar perto de escolas situadas em rodovias. A comissão exala parecer favorável por maioria. Parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente, emenda 255 protesta ao Ministério da Educação, na pessoa da sua ministra, pela inserção de questões de temática relacionada à orientação sexual e ideologia de gênero na prova do Enem de 2018. Essa emenda é do nobre vereador Campos Filho e do vereador Zé Carlos. A comissão exala parecer favorável por maioria.
Com parecer favorável e não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário, vereador Pedro Tourinho, Mariana Conte e vereador Carlão do PT. Ideologia de gênero. Emenda 257. O vereador Marcelo Silva também votou contra. Do nobre vereador Pedro Tourinho, que protesta contra o veto a jornalista no plenário do Congresso Nacional. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Favorável. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção 256 do vereador Pedro Tourinho, que protesta contra a ameaça de extinção do Ministério do Trabalho. A comissão também exala parecer favorável por maioria. Favoráveis e não, com parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Com voto contrário do vereador... Com voto contrário do vereador Professor Alberto e vereador Zé Carlos, vereador Antônio Flores. Não há mais moção, senhor. Obrigado, vereador. Item 10, discussão e votação da ata da 62ª, 63ª, 64ª reunião solene. Não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Lembrando todos os vereadores da sessão extraordinária para votação dos projetos de resolução 18/2018 e o projeto de lei 320/2018 para segunda-feira, dia 12 de novembro, com início às 16h30. Então fica todos os senhores vereadores convocados para a reunião extraordinária. Solicito item 11, matérias lidas, expediente sujeito de deliberação do plenário. Eu solicito o vereador professor Alberto, primeiro secretário ad hoc, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 2587 do senhor Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso aos clubes brasileiros pelo dia 9 de novembro, Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais. Encaminhe-se. Requerimento 2604 do senhor Tenente Santini, requerendo votos de aplauso ao policial militar do 47º BPMI da Força de Atuações de Operações FAO pela pronta atuação no combate ao crime, pois ao reagir a um assalto à mão armada, alvejou e matou um dos criminosos para defender a própria vida e de seus familiares, respaldado na legítima defesa. Encaminhe-se. Requerimento 2607 do senhor Campos Filho, requerendo o arquivamento do projeto de lei ordinária 344 de 2017, de sua autoria, que altera a redação do artigo 4º e acrescenta o artigo 4º à Lei 9.861, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a instalação e implantação de dispositivos de segurança nos caixas eletrônicos de instituições bancárias e da outras providências. Favoráveis permaneça como está. Aprovado. Requerimento 2608 do vereador Paulo Galtério, requerendo votos de aplauso para o Santo São Vilibrado pela celebração de sua data no dia 7 de novembro. Encaminhe-se. Requerimento 2609 do vereador Paulo Galtério, requerendo votos de aplauso para o cantor e compositor Ari Barroso in memoriam pela passagem de sua data de nascimento. Encaminhe-se. Requerimento 2610 do senhor vereador Carmo Luiz, requerendo a manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cristina von Zumben de Arruda Camargo. Encaminhe-se. Requerimento 2613 do vereador Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso para o dia 7 de novembro, dia do radialista. Encaminhe-se. Requerimento 2623 do vereador Carlão do PT, requer aplausos aos agentes de pastoral negros do Brasil pela comemoração dos 35 anos de atividades. Encaminhe-se.
Requerimento 2624 do vereador Carlão do PT requer manifestação de pesar à família de Cristina von Zuben de Arruda Camargo. Encaminhe-se. Obrigado, vereador professor Alberto. Terceira parte, grande expediente, oradores inscritos no grande expediente. Eu consulto o vereador Ailton, se existe vereador. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, não existe vereadores inscritos. Não existindo vereadores inscritos, eu declaro encerrada a presente reunião, desejando uma boa noite a todos. Encerrada a 69ª reunião ordinária, nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Na sequência, você acompanha a reprise do jornal Câmara Notícias, segunda edição. Uma boa noite. TV Câmara, Campinas.